Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Opinião Torcedor. Antes de começar o vídeo falar, eu tenho que falar aqui que eu estou fazendo esse vídeo antes, a gravação desse vídeo está sendo feita antes do sorteio para os mandos de campo, né? Então eu já tenho que começar o vídeo falando sobre o mando de campo exclusivamente, né? Comparando aí qual equipe tem mais vantagem na sua casa, né? E na comparação ali Grêmio, Inter e Cruzeiro, ao meu ver, o Cruzeiro ele dificulta mais no Mineirão do que o Inter no Beira-Rio. Eu sinto isso, né? É até bem equilibrado, mas eu acho que o Cruzeiro ele é melhor no Mineirão do que o Inter é no Beira-Rio, né? Porém, também o Inter fora de casa ele consegue manter um padrão mais próximo do seu padrão em casa do que, por exemplo, o Cruzeiro, né? O Cruzeiro fora de casa ele já é um time, até pela própria característica do Mano, né, que gosta de time reativo, né, que gosta de explorar o contra-ataque, né? Isso também facilita para que o Inter fora de casa ele seja melhor do que o Cruzeiro fora de casa, né? Então, assim, como eu falei, estou fazendo o vídeo antes dos sorteios para o mando de campo, então eu acredito que para o Cruzeiro é melhor faz mais diferença para o Cruzeiro, melhor dizendo, o segundo jogo sem casa do que para o Inter, né? Para o Inter eu acho que não faz muita diferença, então fazendo uma suposição aqui, se o mando, se a decisão, né, o último jogo desse confronto for no Mineirão, vai ser melhor para o Cruzeiro do que, por exemplo, seria se o jogo decisivo, o segundo jogo, fosse no Beira-Rio, né? Então, só fazendo esse esclarecimento aqui, como eu falei, estou falando exclusivamente do mando de campo, não entrando em outras áreas, né? Então, vai valer um ponto, digamos, hipoteticamente, vai valer um ponto a mais para o Cruzeiro o segundo jogo fora de casa, dentro de casa, do que pro Inter, né? Então, agora falando do jogo em si, né? O Inter bateu ali o Palmeiras de uma forma que eu não imaginava. Aliás, esse confronto eu errei, né? Os meus dois palpites nas quartas de finais eu apostei contra o Cruzeiro e apostei contra o Inter, mas contra o Cruzeiro eu deixei uma situação bem aberta ali, né? Eu disse no vídeo, não querendo dar desculpa, mas eu vi um confronto bem mais igual do que Inter e Palmeiras, né? Para mim o Palmeiras tinha uma vantagem muito grande e o Inter calou minha boca, né? E conseguiu ali eliminar o Palmeiras nos pênaltis, jogando bem, jogando de igual para igual, né? Fazendo valer ali a sua força. O Inter, que também é um time copeiro, né? O Palmeiras já não dá para dizer que é um time copeiro, é um time muito bom em pontos corridos, né? Mas em mata-mata ainda está deixando a desejar, apesar da sua super equipe, né? E o Cruzeiro, ele é bicampeão da Copa do Brasil, né? E eu citei isso no meu vídeo a respeito do confronto mineiro, do clássico mineiro, mas eu não levei isso muito em consideração pelo momento, né? E agora com essa classificação do Cruzeiro, né, obviamente vai dar uma moral, porque não é uma simples classificação, né? O Cruzeiro se classificou em cima do seu maior rival, né? Isso dá muita moral, né? E agora tem esse confronto aí contra o Inter, que, assim, é um confronto bem igual, eu vejo o momento do Inter melhor, porém, como eu disse, o Cruzeiro vem com muita moral por ganhar do seu rival, apesar também que, pensando bem, né, eu não tinha raciocinado sobre isso, mas o Inter também vai com bastante moral, né? Apesar de não ter eliminado um rival, eliminou uma das principais equipes do país, né? O líder do Campeonato Brasileiro, né? O campeão do Brasileiro de 2018, né? Então também vem com bastante moral, né? Então, como eu disse, é um confronto bem igual, né? Até mais igual do que eu imaginava, né? Mas, assim,
na comparação Cruzeiro e Inter, tecnicamente, eu vejo o Inter com mais opções do que o Cruzeiro, né? Tecnicamente tem jogadores com mais capacidade de resolver o jogo, na minha opinião. Eu sei que tem gente que vai discordar, né? Vai citar aí vários nomes ali do Cruzeiro que também são capazes de decidir, mas na minha opinião acho que o Inter tem mais opções nesse sentido. Como eu falei, o mando de campo para o Inter faz menos diferença do que para o Cruzeiro. Para mim, o mando de campo para o Cruzeiro faz mais diferença, né? Então, assim, como eu falei, é um jogo bem aberto, mas eu acho que o Inter ele se provou mais contra o Palmeiras do que o Cruzeiro contra o Atlético. Porque o Atlético, apesar de vir num momento bom, é um time que ainda oscila um pouquinho, né? E apesar do Cruzeiro, na época do confronto, estar no momento ruim, né? Só olhar a tabela do Brasileiro, por exemplo, né? Mas não causa muita surpresa o Cruzeiro eliminar o Atlético, porque o Cruzeiro, como eu falei, o Atlético tem um pouquinho de oscilação, e o Atlético é bicampeão, é um time copeiro, né? É um time copeiro, são dois times copeiros, mas na comparação, obviamente, pô, o Cruzeiro é bicampeão, né? Ninguém é bicampeão da Copa do Brasil à toa, né? Ele está ali buscando seu tri, né? Então, assim, como eu disse, ele se provou menos do que o Inter, que pegou o Super Palmeiras, que não perdia para ninguém, né? Meu próprio palpite, que eu abri eu dei um favoritismo bem grande para o Palmeiras nesse confronto. Então, o meu palpite ele vai para o Inter, apesar de ser um jogo bem aberto contra o Cruzeiro, mas o meu palpite vai para o Inter por causa disso. Eu acho que o Inter se provou mais contra o Palmeiras, né, por tudo que cerca o Palmeiras, né, e não é só questões extracampo, né, dentro de campo, ao mesmo tempo é muito difícil de jogar contra, tanto fora como dentro de casa, do que o Cruzeiro, que conseguiu um grande resultado em casa, mas vamos lembrar, o Cruzeiro tomou de 2 do Atlético no Horto. Tudo bem que é difícil jogar contra o Atlético no Horto, mas com uma vantagem de 3-0 para o Cruzeiro está muito mais tranquilo do que estava no jogo, né? Então até por isso eu dou o meu palpite aí para o Inter. E bom, galera, acho que já não tem muito o que falar, né? Então é isso, valeu, um abraço. E o jogo é bem equilibrado e é isso, valeu.